Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu vou falar com todos, não só trabalhadores, mas com todos os cidadãos. Afinal de contas, criança é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade do vizinho, é uma responsabilidade de todo mundo, é o futuro. E quantas são as crianças que estão sofrendo abuso infantil? A gente hoje tem o prazer de conversar com a Jaqueline do Vale, que é psicóloga e pedagoga, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema espinhoso, doloroso, mas que precisa ser falado, discutido, entendido e denunciado. Tudo bem, Jaqueline? Olá, Carla, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Realmente, falar de violência sexual não é um tema muito agradável, mas Nada. necessário. Não é? Mas muito necessário. Quantas coisas na vida, na verdade, não são agradáveis, mas precisam ser faladas, porque é através do espaço da fala que a gente compreende e aí parte para uma outra questão, que é o que fazer. Mas vamos começar do básico, né? O que é violência infantil? Quais são os abusos possíveis para com as crianças? Bom, Carla, violência infantil é muito abrangente, né? Nós temos a violência física, psicológica, né? Mas buscando para a violência sexual ela se subdivide em abuso sexual e exploração sexual, né? É uma violação de direito na questão sexual. Ela é dividida abuso, que é quando alguém mais forte, mais velho, abusa do mais frágil, né? Onde ele pega uma criança ou um adolescente e abusa sexualmente para ter prazer com essa criança, né? Ou expõe essa criança a questões sexuais, né? Que pode ser assistir um filme pornô, ou colocar a criança para assistir uma relação sexual. Isso tudo é considerado um abuso sexual, né? Porque as pessoas acham que o abuso sexual é aquele estupro com conjunção carnal. Não necessariamente. O abuso sexual, ele abrange todas essas questões de a criança assistir uma cena sexual, ela ser manipulada, ou o adulto pedir para que essa criança manipule ele, né? Então, o mais forte abusando do mais frágil, né? E a exploração sexual, ela é caracterizada pela questão dinheiro. É onde o mais forte também explora o mais frágil, mas com enfoque de ganhar dinheiro. Tem a questão de financeira nisso. Nem sempre o explorador ele é um abusador. Ele pode ser só um gerenciador de um negócio, né? E aí, dentro da exploração sexual, entra a pornografia na internet, o tráfico de crianças e adolescentes para a exploração sexual, né? Então, essa é a diferença entre o abuso e a exploração sexual, né? E o abuso sexual, ele também se divide entre intrafamiliar e extrafamiliar, né? O abuso sexual, e ele é muito mais comum o abuso intrafamiliar do que o extrafamiliar. Certo. Então, a gente começa entendendo que violência sexual infantil, o abuso sexual infantil, ele vem pautado, quer dizer, violência sexual infantil dividido em dois aspectos. Abuso, quando alguém executa, e exploração, quando alguém se beneficia financeiramente de um abuso. Não necessariamente você pode, ou essa pessoa está executando as duas coisas. Ela pode ser um abusador, que ela só comete o crime para com a criança, ela pode ser o explorador, que outra pessoa comete o crime, ou ela pode também ser o abusador e o explorador. Então, a gente tem aí essas vertentes. É importante a gente detalhar isso, porque
com certeza existe uma percepção diferente, legalmente falando, na hora de uma denúncia, né? Sim, com certeza. E a exploração sexual, né, e o abuso sexual ele é muito velado, né? Então, a denúncia, a verificação de que isso está acontecendo não é muito fácil, né? Principalmente o abuso sexual, que na maioria das vezes ele é intrafamiliar, e dentro de quatro paredes é muito difícil você identificar que a violência está acontecendo, né? Certo. Eu elaborei uma pauta para essa nossa conversa e uma das minhas perguntas eram quem eram os agressores. E você já falou que a maior parte dos abusos sexuais infantis são intrafamiliares. Significa que são as pessoas que são as responsáveis legais por esses menores. Em via de regra, quem são esses abusadores? Nem sempre são os responsáveis legais. Ah, não? A gente tem um índice muito grande de violência sexual pelo pai biológico, mas nem sempre. É muito comum ser também intrafamiliar. Quando a gente fala intrafamiliar, também entra nesse pacote aquela pessoa de muita confiança, né? Um amigo que está sempre dentro da casa, um padrinho, né? Então, pode também entrar nesse pacote. Agora, o intrafamiliar entra o tio, o irmão, também acontece, né? Então, nem sempre o representante legal. O representante legal é só pai e mãe, ou aquele que representa o pai e a mãe, né? Certo. Não, mas entra aí, é uma abrangência maior nisso. O Porque entra é aquele que está dentro da casa. Dentro da casa dentro da casa e muitas vezes aquela pessoa de confiança da família, né? Tá dentro da casa, pode ser um amigo, aquela pessoa que você confia, pode ser uma pessoa que trabalha na sua casa, né? E a criança, e muitas das vezes o suposto abusador, ele não usa de violência, né? De violência assim, de agressão, né? Claro que a violência não bate para agredir sexualmente. Não tem uma violência física, de bater, né? Tem a psicológica, que ele usa. Você não conta para ninguém, eu posso matar sua mãe, eu posso fazer isso. Então, tem a violência psicológica, além da violência sexual. Mas a física, de agredir fisicamente, nem sempre, muito pelo contrário. É uma pessoa que normalmente é extremamente sedutora, que leva presentes, que é bonzinho, que conquista a confiança dessa criança, até que num determinado momento ele executa o abuso, né? E são pessoas que a família dificilmente vai suspeitar de que está fazendo ou está cometendo um abuso sexual num filho, num sobrinho, em alguma criança, né? Certo. Em via de regra, existe alguma relação? Como é que é o perfil da criança abusada? Existe um perfil de criança abusada? Ela é negra? Ela é branca? Ela é de qual faixa etária? Ela possui alguma deficiência? Existe um perfil ou a gente está falando de uma questão de ordem maior e que ultrapassa a delimitação de um perfil? Carla, se a gente for procurar nos dados científicos, o que traz meninas, na sua grande maioria, meninas de 0 a 5 anos, raça negra. Na minha experiência de trabalho, eu trabalhei durante muito tempo no CREAS, atendendo crianças vítimas de abuso sexual. Trabalhei no CREAS, fui coordenadora do CREAS daqui de Petrópolis, trabalhei no CREAS de Areal. Então, foram alguns anos atendendo vítimas de abuso sexual. Nessa minha experiência de trabalho, na maioria das vezes eram crianças de 3 a 10 anos, algumas adolescentes sim, mas a maioria nessa faixa etária, meninas, considerando que também meninos sofrem violência sexual, mas em grande maioria as meninas, de 3 a 10 anos. Raça, eu atendia de todas as raças.
negros, brancos. Mas se você abrir na internet, vai falar de 0 a 9 anos, raça negra. A gente considera, né, na minha experiência, eu atendi de todas as raças, mas a gente sempre vê o negro estando mais exposto a uma série de violências, né? A questão, então, se você entra no presídio, a maioria dos presidiários são negros. Se você vê a classe de trabalho, na maioria, os trabalhos mais simples estão com os negros, né? Então, a estatística científica mostra que é a raça negra. Eu tenho uma experiência das duas raças. Entendi. É interessante que, assim, existe uma fala científica altamente respeitada e existe também um padrão, uma percepção, né, de quem está ali lidando e tal. Mas na sua avaliação, qual o percentual de retorno ou de denúncias diante dos casos? Porque a gente ouve e lê muito na internet que acredita-se que 10% dos casos de abuso sexual infantil e exploração sexual infantil são denunciados e viram um processo. Carla, a minha experiência dentro do CREAS era a gente fazia o acolhimento, né? E já estava com o processo em andamento. Poucas vezes a gente recebia um retorno desse processo. Algumas vezes nós éramos chamados para audiência, né? Nós íamos na audiência, e aí na audiência, você sabia ali um pouco do que estava acontecendo com aquele suposto agressor, né? Mas o retorno para a equipe técnica, eu não sei como está agora, eu já estou há alguns anos que eu não estou trabalhando diretamente com violência, eu não sei como está agora, mas o retorno da justiça para a equipe técnica, ele era quase que nenhum, né? Agora, você falar assim, como que os processos eles caminham? Caminham. Agora, a justiça ela vai buscar uma materialidade, que na questão do abuso sexual, essa materialidade muitas vezes não existe. O que existe é a fala da criança, e que hoje é muito respeitada essa fala da criança, né? Então, é uma fala, a criança traz uma revelação, a equipe técnica acompanha essa criança, e essa fala, junto com os relatórios dos técnicos, tem um peso muito significativo e respeitado, né? Porque a materialidade, você só consegue uma materialidade quando tem a conjunção carnal, onde a criança teve a penetração, ejaculação, e aí você consegue, com o exame de corpo de delito, ter essa materialidade. Mas esse tipo de abuso sexual com conjunção carnal, ele é muito pequeno. Na maioria das vezes, o abuso sexual ele se caracteriza com a manipulação. É o adulto pedindo para a criança manipular ele, ou o adulto manipulando a criança. É o beijo, é o toque, né? E como que você prova isso? Qual a materialidade disso? Não deixa marcas. Deixa marcas na alma, deixa marcas psicológicas. Mas física não deixa marca. Então, é muito a fala da criança, junto com os indícios que os técnicos vão colher, né, e passa para a justiça, é isso que dá um peso e tem muito respeito, né, dentro do processo da justiça. Certo. Agora, continuando nesse pensamento, né? Você falou da questão dos processos, mas antes do processo ser instaurado propriamente dito, que é a questão da denúncia, existe uma outra questão, que é o fato consumado, o abuso em si, até ele chegar a ser denunciado. Nesse parâmetro do que ocorre dentro das casas e que as pessoas não veem, para o que vira notificação, de acordo com vários estudos que eu passei os olhos en passant para me preparar para esse nosso bate-papo, muitos dizem que acredita-se que são denunciados em torno de 10% dos casos de abuso sexual.
Então, a gente entende que é muito mais, até mesmo por uma questão de faixa etária. Então, por exemplo, você pega homens e mulheres na faixa dos 30 anos e vários vão dizer assim, nossa, eu tive um tio que passou a mão em mim e foi estranho. Isso é um tipo de abuso sexual infantil e que não foi notificado, porque na maior parte das vezes a criança não teve coragem e tal, e aí vai. A questão é, como é que adultos podem perceber que as suas crianças estão vivendo isso e que ele não está percebendo? Com esse tio, com esse vizinho, com esse colega da família, essas partes, com esse pai biológico, com essas partes que a gente está falando. Bom, eu também acredito que a gente tem aí um índice muito baixo do que realmente acontece dentro das casas, né? Não só o abuso sexual, mas a violência física, né? Então, as pessoas têm medo de denunciar, apesar de ter toda a questão do sigilo, ter a possibilidade do Disque 100, que você não se identifica. Mas as pessoas têm muito medo de denunciar, de se envolver num processo que vai aí durante anos, e que vai ser chamado realmente para ser testemunha, dependendo de como você faça essa denúncia. Se não for no Disque 100, se você fizer a denúncia, você está envolvida e você vai ter um julgamento. Então, as pessoas têm medo disso, né? Agora, como a gente pode, a sua pergunta foi como a gente identificar, né? As crianças apresentam sinais e sintomas. O problema é que a gente não olha para essa criança. E, normalmente, aonde ela vai levar isso, vai jogar essa informação e vai jogar toda essa emoção dela negativa? Normalmente é na escola. E a escola não está preparada, né? A gente sabe que um professor, com todas as suas qualificações, em nenhum momento, acho difícil isso ter acontecido, em algum momento da cadeira dele acadêmica, como você vai acolher o seu aluno vítima de violência, independente da violência. Certo. Como que você faz uma escuta qualificada desse aluno, sem atrapalhar o trabalho técnico, porque também tem isso, Carla. Muitas das vezes a escola, tentando ajudar, ela atrapalha. Porque a criança traz um relato para a escola, aconteceu isso. Às vezes até você trabalhando essa questão de corpo, né? A criança fala dentro da sala de aula e a equipe tentando ajudar atrapalha. No sentido de que chama os pais para conversar. Chamou os pais para conversar, acabou. Porque os pais já vão falar com a criança. Não repita mais isso na escola. Não fale mais isso. Você está mentindo. Você é mentirosa. Então, a escola ela precisa denunciar e ela precisa aprender a escutar essa criança. Muito legal isso que você falou. Escutar sem atrapalhar. E não querer fazer o trabalho do técnico, porque existe uma equipe técnica preparada para fazer essa abordagem da família, da criança, e não é a escola, né? E a criança demonstra isso muitas vezes dentro da escola, ela faz a revelação dentro da escola. Independente disso, sem sintomas e sinais que a criança apresenta, são vários, né? Então, não quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cita alguns sintomas e sinais, porque é uma história, não é apenas isso. Claro. Mas normalmente... Mas tudo existe uma base de indícios, que você começa, pelo menos, a olhar melhor. Sim, criança que nunca fez xixi na cama, de repente começa a fazer xixi na cama. Criança que a gente chama de enurese ou encoprese. Enurese é o xixi que a criança faz, ou na cama, ou de repente está se urinando. E a encoprese é quando a criança tem a constipação, não evacua, e depois começa a evacuar toda hora na cuequinha ou na calcinha, né? Isso é um dos sintomas. Criança, do nada, que está lá na escola e de repente começa a chorar. Chorar, aquele olhar apático, aquele olhar distante. Dores, dor de cabeça, dor de barriga, aquela chorumela, né? Muito comum nos adolescentes, a automutilação. Crianças que começam a se cortar. Isso é muito comum nos adolescentes. Os adolescentes começam a se cortar.
Então, tem alguns sinais, são vários, né? Eu estou citando aqui o que me veio à cabeça agora, mas são Uhum. vários sinais que dificuldade de aprendizagem, dificuldade de atenção, né? Uma Então, criança são que tinha um coisas padrão que estava normal e aí começa a ter grande dificuldade de aprendizado, grande dificuldade de atenção. Ou seja, que um desvio na curva pode ser um motivo para se prestar mais atenção. prestar mais atenção. E o que você, como que a criança normalmente ela faz a revelação dela em ambientes acolhedores, em ambientes de segurança. Então, o que a gente precisa ter? Espaços de segurança para essa criança. Certo. Normalmente, ela não tem isso dentro de casa, ou pode ter dentro de casa com uma pessoa da família, que aí ela acaba fazendo essa revelação para uma pessoa da família, um tio, uma tia, um padrinho. Mas é muito comum dentro da escola. Esse espaço de segurança, quando ela não tem em casa, ela vai criar dentro da escola, né? E o que a escola precisa fazer? Criar espaços onde essa criança consiga expressar as suas emoções, onde ela consiga falar, né? Eu sempre falo, quando eu dou palestra, que as crianças de educação infantil, elas são privilegiadas com a rodinha. Não tem nada melhor do que a rodinha que o professor de educação infantil faz quando a criança chega na escola, a hora da novidade. Essa rodinha é extremamente rica. As crianças de educação infantil aproveitam dessa rodinha, mas quando a criança pega 7 anos e vai para um primeiro ano, isso é deixado de lado. Porque o que a criança tem é cuspe-giz, e se tem muito pouca oportunidade de dar um espaço onde essa criança tenha voz e consiga ser protagonista da vida dela e falar, né? Trabalhar a autoestima. Trabalhar a autoestima é fundamental, porque quem se ama se protege, né? E aí você, trabalhando a autoestima da criança, ela vai ter condições de falar não. Porque se essa criança também tem uma reação a esse agressor, por incrível que pareça, ela assusta ele. Porque normalmente a criança ela fica paralisada, porque ela não espera aquela atitude de uma pessoa que ela gosta, de uma pessoa que ela confia e que ela não entende direito o que está acontecendo, mas ela tem uma percepção que aquilo não deveria estar acontecendo. Certo. E se de repente ela grita, se ela fala não, se ela corre, ela consegue se proteger de alguma forma, se ela consegue falar isso com alguém. Mas quando você está muito fragilizado, quando você está com uma baixa de autoestima, a tendência é você se encolher, é Uhum. você não gritar, é você não falar, epa, aqui não, você não bota a mão em mim. Né? Isso é autoestima, né? Autoconhecimento, né? A gente está chegando nos 2 minutos finais do programa e eu queria, é sempre muito rápido, principalmente num assunto como esse, que é um assunto tão denso, tão complexo, mas acho que a gente já conseguiu elucidar o telespectador de casa com muitas coisas importantes para ele pensar. Mas eu queria que você finalizasse com algumas dicas básicas de como conversar com uma criança para dizer para ela o que não pode, para que ela saiba e aí sim ela possa dizer não para um propício, para um possível abusador. Como é que a gente fala para uma criança pequena? É difícil, né? Você tocar num assunto onde a criança não está tocando nisso, porque também começa por aí. Você do nada vai falar de abuso sexual com a criança e ela nem está aí para essas coisas. Então você vai trabalhar corpo, o seu corpo, quem pode tocar no seu corpo, quem não pode tocar no seu corpo, trabalhar a autoestima, trabalhar que é importante dizer não. Tem vários adultos que não conseguem falar não. Então, falar não é uma coisa difícil. Sim. Então, é criar oportunidade para essa criança se colocar. Né? Então, não tem uma receita, eu pelo menos não consigo ver uma receita assim, faça isso, faça aquilo. Eu acho que a gente tem que ir por outro caminho, educação emocional. Essa criança tem que conhecer as suas emoções, conhecer o seu corpo, criar autoestima, aprender a falar não, né? A gente pode sugerir, aí tem vários livrinhos infantis, as pessoas entrarem no Google,
Tem livro infantil, tem historinha, tem musiquinha, né? Que através Elucida essa questão. Sim, porque aí você apresenta uma história, trabalha corpo, e aí a criança pode naturalmente trazer a situação. Agora, ela trazendo a situação, o que você vai fazer com isso? É outra questão. Com certeza. Né? E aí, uma das alternativas é buscar o Disque 100. O Disque 100 é canal de denúncia gratuito. Disque 100, e uma coisa que as pessoas sempre falam muito. Eu trabalhei no CREAS de Areal e nós fizemos um projeto lá. O projeto era CREAS nas escolas. Então, cidade pequena, nós visitamos as 19 escolas do município, fazendo rodas de conversa com os professores, né? E eles sempre muito preocupados, né, com eu vou denunciar, né, não tenho certeza. A gente não tem certeza, né? O técnico que escuta, aquela pessoa, o professor, a gente nunca vai ter certeza. Quem vai bater o martelo, aconteceu ou não aconteceu, vai ser o juiz mais para frente. Mas a gente trabalha com todo cidadão denunciar quando percebe. A gente trabalha com suspeita. Certo. É obrigação. Tanto os profissionais da saúde como da educação, se não denunciarem uma suspeita, é crime. Porque a gente denuncia a suspeita. E se você tem a suspeita e você não faz a denúncia, você está cometendo um crime. Maravilha. Jaqueline, queria te agradecer de verdade, nosso tempo estourou. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente consiga em breve agendar uma nova entrevista para continuar falando sobre isso e aí esmiuçar um pouco mais essa questão. Obrigada de verdade. Vai ser um prazer. Eu gostei muito de estar aqui com você. Obrigada. Agradeço o convite e espero ter contribuído de alguma forma, né, com esse tema, que não é um tema fácil, mas é fascinante, né? Muito bom de estar estudando, de quem é da área, psicólogos, assistentes sociais, professores, se aprofunda. Tem muito material bacana na internet, dá para depoimentos, né? Se aprofunda que vale a pena. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa. Obrigada, um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.